Quando pensamos que já vimos de tudo, sempre tem alguma coisa a mais para surpreender ou assustar a gente. Agora, essa notícia é veiculada no dia 18 de março de 2025, falando que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu que pais que se recusarem a vacinar os seus filhos contra a Covid-19 podem ser multados. E esse parecer foi em cima de um caso concreto, onde pais no Paraná foram punidos por não deixarem a sua filha se vacinar. E esse parecer veio da terceira turma do STJ, que entendeu por unanimidade que a autonomia dos pais não é absoluta. O STJ tomou por base que o calendário do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, obriga a vacina contra a Covid. Eu fico pensando, será que esse grupo que decide pelo Programa Nacional de Imunização se atualizou, conversou? Será que está isento de conflito de interesse? Será que não tem nenhuma influência política partidária? Isso precisa ser apurado, né? Precisa ser questionado, porque assim, eu não acho que a decisão foi unânime da terceira turma em relação ao troço, não é uma decisão unânime. Se outras pessoas estudiosas do assunto fossem ouvidas, certamente iria pesar na balança e essa obrigatoriedade cairia por terra. Portanto, nós estamos obrigando os nossos filhos a fazerem determinados procedimentos, inclusive com o aval do STJ, mas que são coisas questionáveis. E essa multa foi de 3 salários mínimos. Se a pessoa pagar os 3 salários mínimos e ficar livre de fazer a vacina, 3 salários mínimos não é pouco dinheiro, mas eu digo para você, está saindo barato eu pagar 3 salários mínimos para não fazer esse tipo de procedimento no meu filho. Mas vamos lá. Obviamente, eles vão obrigar você a pagar a multa e obrigar você a fazer o inoculante. E o argumento do STJ se baseou no Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele falou o seguinte, a recusa de vacinar violaria deveres do poder da família. E essa recusa só poderia ocorrer em casos de problemas físicos ou psiquiátricos. E aí sim, fora isso, pode ser considerada, como foi o caso dessa terceira turma, negligência parental, portanto, passível de sanção do Estado. Eu conversei sobre esse tema com uma advogada, que eu vou deixar a identidade dela nesse momento ainda guardada, porque eu estou com algumas ideias em relação a isso, mas ela falou que a violação do melhor interesse da criança, ou seja, os pais estão falhando. Não que ela concordasse com o STJ, ela concorda com a não obrigatoriedade, mas está falando para mim, explicando qual foi a argumentação do STJ. Agora, ela também falou para mim, e eu concordo com ela, que é possível argumentar do ponto de vista médico, mas para isso teríamos que estudar cada caso, detectar em cada criança problemas que iriam contraindicar essa vacina, desenhar, estruturar um parecer com o apoio de um médico que tenha conhecimento, tomando por base a história familiar, a história da criança e também exames complementares. Em cima disso, fazer uma reunião com esse advogado especialista em direito médico e aí argumentar para não obrigar. Eu vou fazer esse tipo de coisa, eu vou analisar cada caso, estudar cada caso, que eu acho que vale a pena a gente ver onde é que estão as contraindicações, e não são poucas. Agora, para isso, vai ter que avaliar esses casos. O problema que eu vejo também é que isso cria uma jurisprudência. Outros juízes de outras instâncias que não querem ir contra o STJ certamente vão acatar essa decisão e essa decisão vai acabar sendo uma prática geral no Brasil, a não ser que você, pai ou mãe, corra atrás dessas grandes, enormes, inúmeras contraindicações, fundamente esse parecer dentro da ciência e submeta a esse tribunal, Se a multa fosse a única penalidade do tipo, paguei os 3 salários mínimos e fim de papo,
até que está de bom tamanho para eu não vacinar o meu filho. Só que não vai ser só isso, eles vão pagar, você vai pagar os 3 salários de multa e mais será obrigado a fazer a vacina. Isso é lamentável. A pessoa que deseja ir contra essa determinação do STJ vai ter que buscar médicos que entendam bem do inoculante, que entendam bem das contraindicações e que tenham um nome pesado para poder dar um parecer e fazer com que aquele juiz fique sensível a esse parecer. O médico, em sã consciência, dentro do seu dever profissional, não poderá mentir, vai ter que se basear em fatos e dados da literatura e para cada caso, de cada pai que não queira submeter o seu filho a esse inoculante e tem esse direito, a gente tentar pesquisar, buscar, né, pegar essa agulha no palheiro para encontrar a contraindicação para cada caso e aí com isso você junta nos documentos e aí dá entrada e tenta não se submeter e nem ser multado, nem ser penalizado e principalmente não vacinar o seu filho. As contraindicações são muitas e procurando, né, alguém que seja bom investigador, que seja bom, a gente acaba achando, né? Às vezes mais de uma contraindicação para cada criança e não é algo impossível. É difícil, é trabalhoso, mas é factível sim. Aí a gente juntaria um especialista em direito médico, com esse médico diferenciado, para emitir esse parecer e fazer com que a gente consiga a não obrigatoriedade do inoculante para esse grupo especial, que cá entre nós, se a gente for pensar direitinho, avaliar cada caso, esse grupo talvez constitua a grande maioria, porque quando você tem um determinado inoculante ou procedimento médico que pouco ou nenhum benefício traz e traz de muito prejuízo, na balança risco-benefício tenderá para um risco aumentado em relação ao eventual benefício e a decisão, na minha opinião, seria unânime no sentido de evitar que esse grupo, essas crianças com contraindicações para o inoculante se submetesse ao mesmo. E com isso a gente afastaria da gente a penalidade e os olhares preconceituosos de alguns profissionais de saúde que acham que o inoculante é milagroso e a solução definitiva, embora não seja, para a Covid-19. E aí, você que não me conhece, meu nome é Edmilson Migovski, sou médico professor de doenças infecciosas da UFRJ e sou um estudioso no assunto vacinas e sou bastante crítico com a obrigatoriedade desse inoculante, tá bom? E aí, gostou? Se inscreva no meu canal, curta, compartilhe esse vídeo, que são informações como essa que servem sim para salvar as pessoas desses absurdos. É isso aí, fica aqui, fique bem, fique com a gente, fique com Deus e obrigado e até breve.